tem a comentar sobre esse início aí do caso? Aí? Olha, Bruno, o que aconteceu foi uma coisa quente. O que aconteceu que mudou tudo? Aconteceu um negócio quente! Bem, falaremos agora de um caso de Rubens Valente e Gilmar Mendes. Foi um caso que repercutiu bastante nas mídias e pegamos essa reportagem no site viamundo.com.br. Esse Rubens Valente é um grande jornalista e pode ser considerado um dos maiores repórteres da atualidade, com mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Rubens Valente, ele é um homem muito conhecido e no Brasil dizem que é impossível falar em jornalismo investigativo sem citá-lo. Não é à toa que uma reportagem que repercutiu bastante foi essa que citaremos agora. O caso Rubens Valente revela nova censura e põe em risco liberdade de imprensa. Isso foi uma manchete de Vasconcelos Quadros na Agência Pública, de 6 de maio, e caiu como uma bomba, dizendo que essa bomba diz que uma sentença reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, já em fase de execução, obrigou o jornalista Rubens Valente a pagar ao ministro Gilmar Mendes cerca de 310 mil por danos morais pela publicação do livro Operação Banqueiro, uma alentana reportagem sobre o banqueiro Daniel Dantas, que ele foi preso em 2008 pela Operação Santiaguara da Polícia Federal. E o total a ser pago a Mendes representa tudo o que o jornalista conseguiu juntar em mais de 30 anos de trabalho como repórter nos principais veículos de comunicação do país. Então disso vocês podem tirar o quanto que saiu caro, né? Essa brincadeira de, digamos assim, falar a verdade. Saiu bem caro para ele e repercutiu bastante esse caso. Bom, estamos aqui com uma boa tarde, boa noite aí com o TV Justiça GGM. Nós temos aqui abordado permanentemente a questão da liberdade de expressão, a questão do assédio contra os jornalistas, mesmo porque somos alvos de assédio. Mas hoje nós temos um caso que estourou essa semana, um caso chamado caso improvável, porque partiu do próprio Supremo Tribunal Federal. Houve um livro, tempos atrás, em função da Operação Satyagraha, um livro que criticava o ministro Gilmar Mendes. Houve uma ação do ministro, em primeira instância não deu certo, depois consegue uma multa extraordinária sobre a editora e sobre o autor, e a condição de que, se voltar a publicar o livro, tem que publicar mais 120 páginas da resposta do ministro, que foi algo, no momento que o Supremo luta para acertar aí a sua imagem, para se transformar num guardião da liberdade, tudo. Bom, vou convidar os nossos entrevistados de hoje, que são o Rubens Valente, que é o autor do livro, e o Vinícius Dino, que é advogado e tem se especializado aí em ações ligadas à questão do direito à liberdade de expressão e o direito à informação. Então, uma boa noite, Rubens, Vinícius. Eu queria que o Rubens inicialmente contasse mais aí desse caso, Rubens. Quando que começaram as ações? Falasse um pouco do livro também. Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, doutor Vinícius. Aí é um prazer, uma honra estar aqui falando sobre isso, embora não seja um assunto muito agradável pessoalmente, né? Porque nós, jornalistas, estamos acostumados a dar notícia e não a ser notícia, né? Mas os eventos me levaram a esse ponto aqui. Nunca quis chegar a esse ponto, mas não ficamos com outra alternativa. Tivemos que aceitar a solidariedade, a campanha iniciada por centenas de amigos, colegas. No dia de ontem, Nassif, 2.182 pessoas colaboraram para a vaquinha online até ontem. Que maravilha! Impressionante, do país inteiro. Muitas pessoas eu conheço, outras eu não conheço, nunca ouvi falar. E também muitas mensagens de apoio, indignação, mensagens dizendo que essa decisão não pode impedir o jornalismo de continuar. Então, palavras de incentivo. Rubens, eu queria fazer um pequeno comentário que eu devia ter feito no começo,
O Rubens Valente é um dos melhores repórteres do país, um sujeito que tem uma atuação marcante em muitas áreas aí, especialmente na área indígena também. É um jornalista com uma atuação irrepreensível ao longo de toda a sua carreira. Só para deixar claro aí para os nossos espectadores, Rubens. A bola é sua, então. Obrigado, Nassif. Vindo de você, né, que é um grande jornalista que há anos milita no jornalismo, né, vive do jornalismo, trabalha com jornalismo dia e noite, então, para mim, é uma grande honra ouvi-lo, né? É um grande prazer ouvi-lo. Eu vou tentar resumir, né? São 8 anos de disputa, então vou tentar ser bem breve aqui, prometo, né? Eu era repórter em 2008, do jornal Folha de São Paulo, em São Paulo, fui escalado para cobrir a Operação Satyagraha, que foi vista por milhões de brasileiros, dia e noite, e é um caso extremamente intrincado, que se relacionava com disputas societárias e comerciais. Havia outra operação anterior, policial, a Operação Chacal. Ou seja, eu vi aquele mosaico de coisas e eventos e nomes, né? Eu falei, apenas um livro pode tentar esclarecer toda essa barafunda, né? Muitas pessoas me perguntavam, até no jornal, não estou entendendo direito essa história. O que é isso, né? Então eu falei, bom, vou partir para o livro. Então, durante a confecção do livro, eu percebo que o ministro Gilmar Mendes tem um papel importantíssimo nessa história, né? Não sou eu que coloquei o ministro no meu livro, o ministro se colocou na história. Nós apenas narramos as coisas, né? Então, o ministro ele soltou o banqueiro em 72 horas e ele deu várias declarações polêmicas na época, controversas. Ele denunciou grampos dentro do Supremo que não se confirmaram, esses grampos. Então, eu falei, Fomos nós que desmascaramos aquela denúncia de grampos lá, né? Pois era um personagem fundamental, né? Presidente do Supremo na época. Então, durante um ano, Luiz Nassif, eu quero dizer aqui, eu o procurei, um ano, por e-mail, por telefone, procurei o então assessor de imprensa, que deve se lembrar das nossas conversas. Eu cheguei ao requinte, Nassif, no último e-mail, de narrar os pontos que eu ia escrever sobre o resumo, né? Não textualmente. Ministro, vou dizer isso. Ministro, vou dizer, nunca, jamais me respondeu. Nunca me recebeu. Nunca disse que não ia falar. Ok, escrevo meu livro e ele abre o processo, né? Eu quero dizer que, sei lá, 40 pessoas eu trato no livro. Assim, são histórias mais marcantes do livro. Ele foi o único que me processou, né? Tudo bem, né? Depois nós podemos discutir se é direito de um ministro do Supremo, né, processar alguém. Creio que mas eu acho que tem que ter certas condições. Podemos discutir depois. Então, no primeira instância, o juiz Walter Bueno leu o meu livro e rebate ponto a ponto, desmonta as alegações do ministro. São 8 alegações. Posso desenvolver isso depois, mas eu quero dizer já, para o meu espanto, né, que ele pensou declarações que eu dei fora do livro, inclusive a revista Carta Capital, uma entrevista que eu dei ao Roda Viva, e, pasmem, um texto que eu nunca escrevi em um portal da internet chamado Portal dos Jornalistas, que não é de minha autoria. Eu provo que não é de minha autoria e o ministro disse, o TJ disse, o STJ não sei o quê, que eu escrevi aquilo. Eu não sei se há violência maior, você ser condenado por algo que você não escreveu. Esses 8 tópicos são desmontados e aí ele recorre. A princípio ele é condenado, tá, a pagar as custas processuais de R$5 mil, o ministro. Eu acho que esse juiz, eu reputo ele um homem de grande coragem e capacidade e discernimento, Walter Bueno. Então, o ministro recorre ao TJ, repetindo exatamente o que ele disse, que ele já tinha sido desmontado. Para nossa surpresa, o relator, então, acolhe tudo. Tudo que o ministro havia dito, que o juiz disse que não era, o relator disse que é. E a partir daí nós vamos... Pois não. Quem que é o relator? Vou só convidar para entrar na sala também o editor. O editor da Geração Editorial, Luiz Fernando. Boa noite. Boa noite. Ou pague-se, ou haverá constrição de bens, valores, bloqueio, leilão, averiguação, penhora, tal. O que é próprio desses processos.
E em toda a repercussão desse caso, a ABRAGI, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em nota à agência pública, afirmou: a ABRAGI considera a decisão do STF contra Rubens Valente um precedente perigoso para o regime legal e constitucional da liberdade de expressão no Brasil, porque impõe um dever de indenização muito grave para o exercício da liberdade de imprensa, sobretudo quando não se verifica nenhum abuso por parte do profissional, sem mencionar os efeitos da autocensura não só sobre Rubens Valente, como também sobre outros jornalistas que desejem cobrir fatos de interesse público contra magistrados. É o fenômeno processual que ocorre quando há uma pluralidade de partes na mesma lide. Ou seja, duas ou mais pessoas, na parte ativa ou passiva, dividem o mesmo lado, ou lados opostos, no processo litisconsórcio. Vamos falar de conceito de solidariedade, está tipificado no 264 do Código Civil. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Na outra vertente, agora temos a solidariedade passiva, que trata dos mediadores de uma obrigação. Na solidariedade passiva, existe mais de um devedor e cada um desses devedores é obrigado pela dívida toda. Aliás, a justiça está tão confusa que hoje de madrugada, eu e o Rubens Valente, nós fomos extorquidos de uma quantia aí, porque apesar da indenização ter sido paga, não se deram conta, não viram isso nos autos, aí o Banco Central bloqueou as contas do Rubem e da editora e estamos com o dinheiro parado lá por conta disso. E com a explicação desse caso, o que aconteceu foi que Gilmar entrou com uma ação de danos morais contra a revista e contra o jornalista, fazendo com que a revista e o jornalista ficassem no litisconsorte passivo. Porque a defesa do ministro Gilmar Mendes foi indagada sobre a possibilidade de parcelar e não respondeu. Então, nós tínhamos a última data de uma parcela só, então pagamos. Para nossa surpresa, pedimos a extinção do feito em relação ao réu Rubens, né? Porque havia quitado. E o Gilmar Mendes peticionou nos autos dizendo, não, o senhor Rubens é devedor solidário da editora, tem que pagar a parte dela. Como a editora não tinha pago, aí cobraram a parte da editora do Rubens também. De mim. Imagina, tinham que cobrar. Na outra vertente, agora temos a solidariedade passiva, que trata dos mediadores de uma obrigação. Na solidariedade passiva, existe mais de um devedor e cada um desses devedores é obrigado pela dívida toda, por exemplo, um contrato. Para da editora, não, aí o Rubens foi pro sacrifício. Nesse meio tempo veio essa vaquinha, por sorte, em poucas horas, né, Rubens? Em 2 ou 3 dias veio o dinheiro suficientemente para quitar, para quitar não tudo, né, mas para completar. E completou. Vamos ver aqui um exemplo de solidariedade ativa. Não tá saindo mais porra nenhuma aqui não. Um abraço a todos os companheiros aí do grupo, um beijão pra professora Samantha, fiquem com Deus e é o primeiro Feliz Natal que vocês estão ouvindo. Valeu, turma, valeu, professora, ótimo final de ano, boas festas, feliz ano novo, feliz Natal.